Hackear uma transação no mercado DeFi, mesmo se realizada por um smart contract livre de bugs. Um dos objetivos dessa aula é munir nossos alunos com uma das principais armas usadas pelos DeFi hackers para extrair benefícios econômicos no lugar dos usuários comuns, de modo a que posteriormente seja possível a criação e análise de algumas das defesas existentes no mercado em relação a isso. O outro objetivo é destacar que há um mindset diferenciado na programação blockchain em relação à off-chain, na medida em que mesmo um código auditado e livre de bugs não é suficiente para atingir os objetivos do usuário no mercado de finanças descentralizadas. Mas antes disso, eu quero apenas convidar você para fazer parte das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também dizer que você pode falar comigo no meu LinkedIn. Enfim, nós temos um curso que ensina desde o básico da programação até a programação avançada. Esse curso ele é todo baseado na criação de projetos reais, como PancakeSwap, Sniperbot. Você aprende a interagir com os protocolos DeFi, os principais protocolos, como o protocolo Compound, DYDX, e também aprende a construir os projetos mais demandados no mercado hoje, como tokens com Reflection Supply, dentre outras coisas muito interessantes. Lembrando que com o cupom que está na descrição você tem 50% de desconto até o dia 15 de janeiro. É uma promoção de lançamento do curso. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Antes de entrarmos no código, nós precisamos entender o problema, por que é possível hackear transações que são enviadas para uma rede P2P em protocolos como Ethereum, Bitcoin, entre outros. Vou procurar ser o mais objetivo possível, uma vez que isso aqui não é uma aula sobre blockchain, mas apenas para que você entenda a lógica de modo a entender o código. Bem, basicamente você já deve saber que a blockchain ela existe numa estrutura, melhor, numa rede distribuída de servidores ao redor do globo. E em geral é muito enfatizado os aspectos positivos da blockchain, a questão da transparência, segurança, dentre outras questões. Não vamos entrar a fundo sobre isso, mas o fato é que uma vez enviada a transação para a rede, na verdade ela não é enviada para a rede, né? Ela é enviada para um dos nós da rede, que estão sendo representados por esses bonequinhos aqui. Então imagine que esse aqui é o nó, esse aqui é um outro nó, e assim por diante. Então pense que, por exemplo, esse número que apareceu aqui é uma transação. A Alice quer transferir um valor para Bob e enviou para esta figura aqui. Aí o que essa figura faz? Ela precisa fazer o chamado broadcast, né? Broadcasting da transação. Ela vai mandar isso aqui para os demais seus amiguinhos aqui, de modo a que todos estejam em sync em relação às transações. Só que uma coisa que você deve ter muita atenção é que essa transação ela não está na blockchain. Ela está no que é chamado de mempool. O que é o mempool? É uma área onde as transações ficam antes de serem, por exemplo, validadas. Então é necessário validar a transação primeiro. E aí você vai construir um bloco. E esse bloco ainda precisa ser minerado até que ele possa de fato ingressar na blockchain. Nós vamos ver rapidamente como isso funciona. Então veja que essa transação ela vai sendo disseminada pela rede. Nesse momento todos os nós da rede estão em sync, porque todos eles têm no mempool a transação que eventualmente pode vir a fazer parte de um bloco. Preste bem atenção nisso. E aqui vamos imaginar que agora este outro aqui recebeu essa transação e ele vai fazer a mesma coisa que esse que fez. Vai disseminar, fazer o broadcast das transações, dessa segunda transação. O mesmo processo. E esse processo vai se repetindo.
Tá? Vou adiantar até o momento que todos vão ter, cada um em seu respectivo pool, vão estar em sync em relação às transações. Lembrando que no nosso curso, no material exclusivo, nós ensinamos a fazer uma blockchain JavaScript, onde você vê todos esses passos no código. Então, uma vez que agora todas as transações estão aqui, o que acontece? Elas vão ser validadas. E essas transações, elas podem ser, algumas que estão aqui podem não vir a fazer parte do bloco. E outra coisa que você deve prestar atenção é que essas transações todas, elas são públicas. Qualquer pessoa pode ver o conteúdo dessas transações que estão aqui. Então, outra coisa é que, obviamente, que além desse pool de transações, cada minerador tem uma cópia da blockchain. Ele sabe o estado, o state da blockchain, em um determinado período. Isso é outra questão. Então, temos aqui os blocos. Isto aqui não está na blockchain. E isto aqui está na blockchain. Agora, digamos que esse aqui vai ser o minerador. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, por exemplo, vai poder escolher transações que estão no pool. Escolheu essas três e colocou elas dentro de um bloco. Aí ele vai fazer o que? Aí ele vai, no momento que ele colocou as transações no bloco, agora veja que aqui estão as transações, não fazem parte do bloco, não quer dizer que elas estão na blockchain ainda. Ele vai construir um bloco. Então, ó, ele vai pegar as três transações e vai criar um bloco. E aí ele precisa o que? Ele precisa fazer o clear do bloco. Ele não pode ficar com transações, porque senão ele vai repetir, né? Então não é possível isso. Então ele colocou as transações no bloco, ele faz o clear. E o que acontece agora? Ele vai avisar isso para todos os demais nós da rede. E um processo que vai se repetindo. Até o ponto que, se este bloco que foi criado estiver com transações válidas, dentre outros requisitos necessários para integrar a blockchain, os demais nós vão fazer o que? Vão fazer primeiro, veja que todos fizeram o clean, vão tirar aquele conjunto de transações que já foram mineradas e vão aceitar esse bloco. Como assim aceitar o bloco? Quando esse outro nó for fazer a mineração, for fazer exatamente o mesmo que o outro amiguinho dele fez, ele precisa, para construir um bloco, usar o hash do bloco anterior. Então, quando ele usar o hash do bloco anterior, ou seja, desse bloco aqui em amarelo aqui, significa que ele está aceitando esse bloco aqui como válido. Então, isso basicamente é o funcionamento da blockchain. E por que eu expliquei isso? Porque essas transações que estão aqui é onde o main pool de transações é a nossa porta de entrada para o ataque. Porque eu posso ver essas transações e eu posso, se essas transações forem interessantes por uma série de motivos, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa informação e sair na frente. É o chamado front running, por exemplo. E aí, e como que eu vou sair na frente? Basta eu colocar uma taxa maior de gas. Assim, esse minerador que está aqui, o que ele vai fazer? Ele não vai processar uma transação que tem menos gas. Vai processar uma transação que está pagando mais. Ou seja, essa transação, por exemplo, ela tem uma informação importante que ela adquiriu e ela está achando que ela vai se dar bem na transação, mas vem uma segunda figura, faz um scan, né, um sniff da rede, observa as várias transações e o que ele faz? Opa, todas essas transações aqui são interessantes. Essa aqui está fazendo uma transação num protocolo X, essa aqui está fazendo em outro, essa está fazendo em outro. Com essa aqui eu posso jogar uma transação no lugar com um valor maior antes e aumentar o preço. Aí fazer o que é chamado depois o sandwich attack, um dos ataques. Ou simplesmente, por exemplo, eu posso ver que essa arbitragem aqui, esse aqui é um flash loan, é uma arbitragem interessante. Eu vou fazer isso aqui, fazer exatamente a mesma coisa que ele antes. Vou fazer a mesma transação, só que eu vou jogar um gas a mais e vou ter lucro. Então, ou seja, esse sujeito pode ter a melhor estratégia do mundo, esse pode ter a melhor estratégia do mundo, esse pode ter a melhor estratégia do mundo, e de nada adianta, porque vem um cidadão que não tem estratégia nenhuma, mas ele tem poder, dinheiro para pagar uma taxa maior de gas. Ele sabe como analisar a rede, vou voltar aqui,
como analisar as transações, ele vê isso aqui é lucrativo, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e joga transações e ganha no lugar de todo mundo. E é exatamente isso que nós vamos entender como é possível fazer agora no código. Então o que nós vamos precisar basicamente? Vamos precisar aqui do WebTree. Eu vou precisar de um nó. Esse acesso ao nó, eu vou usar o nó do Morales. Você pode usar qualquer outro nó como serviço, mas tem que ser o WebSocket, uma vez que nós vamos precisar ouvir eventos. Aqui você vai ter uma configuração, uma lógica de reconexão, conforme eu coloquei aqui, porque se efetivamente o script der algum problema, que ele pare de rodar, ele vai continuar rodando. E aqui basicamente eu vou instanciar o WebTree. O WebTree que permite que eu escreva o JSON RPC em forma de JavaScript, uma linguagem mais simples do que o JSON RPC. E aqui eu vou, isso aqui é bem importante, ele me passa esse método subscribe. Esse subscribe é muito interessante. Uma das informações que eu posso subscrever são as transações pendentes, que é exatamente o que eu preciso. Então, ou seja, ele vai me passar uma relação aqui. Aqui eu tenho esse objeto aqui, e aqui veja que uma vez recebido os dados, eu fiz aqui estou subscrito neste evento pending transaction, e aí uma vez recebidos os dados, o que vai acontecer? Eu vou pedir, esses dados, tenho aqui um callback, vou passar para esse outro método aqui, getTransaction, e vou dar um console log. E aqui nesta variável aqui, transaction, eu tenho a relação de todas as transações pendentes na blockchain. E aqui chamando a função para que tudo funcione. Eu vou deixar esse script no GitHub para que você possa analisar com calma. Então, aqui que eu vou fazer, já estava brincando aqui, eu vou primeiro dar um clear, sair daqui desse. Então eu vou passar aqui para a pasta onde eu estou, e agora eu vou rodar esse arquivo simplesmente colocando aqui no node index.js. E aí eu vou dar um enter e vai aparecer essa tela aqui bem de hacker, Aqui basicamente eu estou tendo uma série de transações, que são as transações que estão pendentes. Essas transações ainda não foram mineradas. Então observe que agora seria como se, fazendo uma analogia com o mercado tradicional, seria como se você estivesse na sua casa observando todas as possíveis transações que ocorreriam, mas ainda não ocorreram, no mercado de valores mobiliários, por exemplo.